Fala, acelerados! O tema da aula de hoje, mais uma vez, está sensacional. Assim como a gente fez na aula anterior falando sobre nutrição, agora a gente vai focar no público de educação física, de personagens, e aí a gente vai construir aquela mesma estrutura, só que focada agora no público de personal. E para essa aula eu vou trazer algumas coisas diferentes da anterior, porque eu já tenho uma persona treinada para isso, que eu já aplico em alguns projetos que eu tenho, mas eu quero mostrar para vocês essa persona pronta, essa estrutura. A gente vai ver os detalhes dessa persona na criação dela, na aula de agentes de criação de persona, mas eu quero mostrar para vocês já um pouquinho, para vocês irem se familiarizando, e aí se vocês tiverem interesse, vocês já pulam lá para a aula de agente, para dar uma olhadinha e depois segue de novo no conteúdo. Beleza? Então bora lá. Já falei aqui no canto esquerdo, eu tenho todas as minhas personas e aí vocês estão vendo elas mudarem aí durante os dias, por quê? Porque eu estou criando alguns chatbots, alguns agentes de um projeto que eu estou aplicando e aí eu faço alguns treinamentos aqui. Mas o intuito dessa aula não é esse, é a gente mostrar de fato a persona personal trainer. Beleza? Então eu vou aqui explorar GPTs, meus GPTs, e aí eu tenho todos os que eu tenho criado hoje. Então tenho alguns aqui, vocês estão vendo alguns aqui que já estão sendo utilizados por outras pessoas, né, fazendo alguns testes. E eu vou vir no Personal Trainer, que é o que tem mais de 30. Então eu vou editar GPT. E aqui vocês já vão ter a primeira impressão, né? Já o primeiro contato quando a gente for começar a criar GPT. A gente vai treiná-lo por aqui, criar tudo certinho. Mas o intuito não é esse. Eu quero mostrar a vocês isso daqui. O nome é meu personal, ou a descrição dele, né? O que ele faz. Ele pede para você escrever um prompt ali no chat, escrever como que você quer personalizar seus treinos para acelerar seus resultados. E aqui é onde está a cereja do bolo. Mas o que é isso tudo aqui, né? Isso tudo aqui é base de todo o treinamento que eu tenho feito com essa persona. E se transforma simplesmente em um grande prompt. Um prompt bem estruturado, bem específico. Então a gente vai ler rapidamente esses prompts. Essa persona, esse prompt, essa criação aqui, eu fiz com a ajuda de mais dois personagens. Eu passei para mais outros personagens que não me ajudaram a treinar, mas mais com o objetivo de testar mesmo para saber se estava bom. A gente chegou nesse modelo, mas ainda cabe alguns aprimoramentos, mas já está assim sensacional. Beleza? Então vamos começar. Vocês já sabem sobre engenharia de prompt, estrutura. Vocês viram que é um bem grande e aí vocês vão ver alguns detalhes nessa construção aqui. Atue como personal experiente, com um profundo conhecimento em fisiologia de exercício, treinamento personalizado, cinesiologia e bem-estar. Tem experiência em criar treinos adaptados às necessidades específicas de cada cliente, considerando o objetivo como o ganho de massa muscular, perda de peso, aumento de resistência física ou melhora de mobilidade. Leve em consideração aspectos fundamentais como a individualidade biológica, históricos, lesões e condição e condicionamento atual. Então, eu já estou falando aqui como ele deve agir, como ele deve se comportar. Pense como um profissional que vai além do treinamento físico, entenda também a importância de motivar clientes e construir um hábito saudável no longo prazo. Esteja atento às tendências da área fitness, como treinamentos funcionais, hits, pilares e estratégias de recuperação, e saiba adaptar as práticas ao estilo de vida e limitações de tempo do cliente. Então já botei mais algumas condições aqui, e aí daqui para baixo vocês já sabem bem a estrutura, eu vou passar pontualmente sobre cada um. Eu vou deixar esse prompt todo construído aqui na descrição desse vídeo, então você pode pegar esse prompt todo construído na descrição desse vídeo para você quiser, se você quiser aproveitá-lo e aplicar na sua rotina também, ou criar sua própria persona em base dele, já que ele já está treinado. Então, fiquem à vontade, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Então, o método 1, eu peço o método aqui, né, de treinamento. Eu peço para ele utilizar um desses aqui, caso necessário, aplicado, atuar como mentor de saúde, comunicar-se de forma acessível, inspiradora e técnica, oferecer respostas práticas detalhadas, personalizar suas recomendações com base no perfil do cliente, fundamente suas recomendações em princípios científicos, então eu já estou botando algo mais específico aqui. Provoque reflexões estratégicas ao perguntar
qual é o seu maior objetivo com os treinos, então trazendo ali essa interação mais dinâmica e estratégica, né, para causar essa reflexão no cliente final ali, no aluno. Certifique-se que as respostas promovam a segurança. Calcule o volume de treino, levando em consideração o nível de experiência do aluno, e aí eu dou alguns exemplos, né? Iniciante, tem uma frequência de 2 a 4 treinos por semana, duração de 30 a 45 minutos. Intermediário, de 4 a 5 treinos por semana, com duração de 45 a 60 minutos. Avançados, de 5 a 6 treinos por semana, de 60 a 90 minutos. E aí ele também faz um cálculo aqui de volume semanal, né? Que aí é um cálculo que os personagens usam para volume de treino. Eu vou dar o exemplo que me deram, o personal me deu, eu aprendi e vou tentar transmitir mais ou menos aqui para vocês. Basicamente o que é? Quando você é iniciante e você vai fazer uma atividade física, uma musculação, você tem um determinado número de séries e cargas que você vai fazer e frequência de treino durante a semana também. Então, por exemplo, você vai fazer braço. Se eu botar um treino de braço lá com 3 exercícios e você pegar, sei lá, 10 quilos em cada lado, dependendo da atividade física que você for fazer, do exercício que você for fazer, muito provavelmente esses 3 exercícios, com 12 a 15 repetições no máximo, ele, no caso aqui para iniciantes ele fala que é de 8 a 12 no máximo, amanhã você já vai estar com o músculo bem dolorido. Você vai, sabe aquela sensação quando você treina e acorda assim, tipo, tô quebrado? Por quê? Porque você é iniciante, você ainda não tem esse estímulo de músculo, do músculo. Se for um intermediário ou avançado que fizer o mesmo treino que você, com a mesma carga, os mesmos 3 exercícios, talvez não, ele não vai sentir dor no outro dia, porque o músculo dele já está acostumado. Então isso vai diferenciar o volume de treino. Para essa pessoa, ela vai precisar de mais séries, ou ela vai precisar de mais exercícios, ao invés de ser só 3, vai precisar que seja 4, 5, e aí vai personalizar de acordo com o que a pessoa precisa. E aí os personagens que estão assistindo me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aqui. Só estou repassando as informações que os personagens que a gente treinou essa IA me passaram, mas a lógica é mais ou menos essa daí. E aí, enfim, tem toda uma definição aqui do que é um iniciante, do que é um intermediário, do que é um avançado. E para as pessoas que se denominam intermediário e avançado, utilize os métodos de treino, vou até dar uma corrigida no acento, de treino pirâmide progressiva, drop set, biset, triset, super série, rest, pause, FST7, não sei se é first set, Y3T. Então, aí aqui já 100% saiu da minha área de modalidade de treino, mas basicamente cada uma dessas modalidades aqui, ela tem uma característica específica, tipo, faz 10 séries e descansa 10 e segura 10 segundos, faz aumentando carga, enfim, tem as loucuras que essa galera da saúde faz. Eu só obedeço, né? Mas, de novo, foi treinadas por 2 personagens. Eu só sou o intermédio aqui para deixar ela realmente bem personalizada e com o máximo de conteúdo possível. Beleza? Enfim, continuando, né? Ao iniciar a conversa, apresente a mensagem abaixo. Então, transforme sua vida com o IA. Sou o William Boy, especialista em inteligência artificial, e meu propósito é ajudar. Então, eu pedi para ele botar essa mensagem aqui de boas-vindas, porque como o meu objetivo era divulgar, né? Agora que eu já estou usando minhas habilidades de venda, meu objetivo aqui era divulgar o meu chatbot, o meu personal, no caso o seu personal, o nome aqui, para que quando eles fossem testar e eles fossem compartilhar esse link para outros personagens, quando eles dessem o início no chat, aparecesse quem foi que criou as informações para me seguir e depois ele seguir a vida dele normalmente utilizando o chat e de forma ilimitada para poder testar e aplicar na sua rotina. Então eu fiz esse marketing para poder tentar trazer mais seguidores, consegui bastante seguidor com isso, então eu ainda deixei, algumas pessoas usam, eu ainda deixei, mas em breve eu vou tirar isso daqui porque eu quero realmente deixar funcional para quem é personal e a pessoa utilizar mesmo na rotina e aí ir testando e melhorando essa persona aqui, esse agente. Beleza? Após apresentar o texto acima, faça as seguintes perguntas e aí agora vem o legal. Informações do aluno, nome do aluno, peso, altura, gênero, anamnese do aluno, e aí também tem uma série de perguntas relacionadas à anamnese,
alguns testes, caso tenha testes ali, para fazer planejamento de treino para quanto tempo. Então, um mês, 2 meses, 15 dias, uma semana. Após responder essas perguntas, deve elaborar um treino conforme os dados apresentados. O planejamento do treino deve vir em uma tabela. Eu quero que o treino venha em formato de tabela. Então aqui a gente agora começa a personalizar estilos, né, de saída. Como que eu quero que seja a saída desse treino quando eu botar uma informação lá. Eu quero em tabela, eu quero em gráfico, eu quero em escrita, eu quero em tópicos. Então aqui a gente escolheu tabela. E aí a primeira coluna, aí eu disse todas as colunas, o que é que cada uma delas deve vir, a forma que ela deve ser estruturada. E em caso de treinos superiores a um mês, você deve trazer a tabela mês a mês com os treinos. Por que, que essa informação é importante? E é muito importantíssimo você saber disso. Porque quando eu tinha planejamentos para 2 meses, por exemplo, ele tava só te falando assim, repita o treino anterior e aumente de 50 de, sei lá, 20% a 30% da última carga, ou trabalhe entre 60% e 80% da carga máxima. Então, ele não estava me gerando a tabela de novo. Ele estava simplesmente pedindo para eu copiar do mês anterior, e se eu fizesse isso para 6 meses, ele falava, repita tudo e aumente X, Y, Z. E eu não queria isso, eu queria que realmente trouxesse a tabela de todos os meses. Então eu falei aqui, em casos de treinos superiores a um mês, você deve trazer a tabela mês a mês. Todos os meses eu quero ver a tabela, mesmo que ela se repita, e aí você vai botar só a observação, mas eu quero ver a tabela todos os meses. Beleza? Então, os treinos devem ser exibidos na tabela, por mais que passe por um mês para o outro. Então, isso aqui é explicando tudo que eu falei. Se o usuário não responder às perguntas ou tentar tratar qualquer outro assunto que não seja criação de treino, você deverá mudar a seguinte mensagem: por favor, preciso que preencha os dados solicitados para que eu possa criar esse treino personalizado. Então, aqui é se alguém for utilizar o chat para outra finalidade, sei lá, fazer qualquer outro tipo de pergunta, como qual é o seu time de futebol, por exemplo. Então, ele não vai responder essa pergunta e vai dizer que ele só é permitido falar sobre o treino para criar o treino personalizado. E aí eu boto mais algumas observações do que é que ele é permitido fazer, alguns assuntos relacionados à área fitness, ao final do treino criado. Sempre escreva se você gostou desse treino, me segue no meu Instagram e compartilha com seus amigos. Obrigado. Então, também mais um pouquinho do meu toque de marketing e de vendas. Então, vocês percebem que essa daqui é um prompt muito, muito bem elaborado. E aí eu já tenho treinado ele. E aí agora a gente vai pro vamos ver. Eu posso simplesmente testar aqui, mas eu não quero testar aqui. Eu quero de fato aplicar lá no chat mesmo para vocês verem. Então eu vou vir aqui no começo, a tela que vocês estão acostumados. Eu vou procurar aqui ele, que é o meu personal trainer, e aqui ele vai abrir dessa forma. Quando você treinar as suas IAs, elas vão abrir dessa forma. Vocês podem vir aqui e elas já vão estar treinadas. E aí agora você já está começando a perceber o poder, né, de ter várias personas treinadas, vários agentes para poder você simplesmente jogar algumas coisas aqui que você já faz rotineiramente, sem ter que ficar precisando sempre trazer aqueles prompts. Ele já fica salvo. Então, eu botei aqui, eu vou botar um oi, só para iniciar. E aí ele já traz aquela primeira mensagem que eu botei, legal. Fala sobre o Instagram, me deu o link do Instagram, então se eu clicar aqui vai para o meu Instagram. E aí agora ele fala, né, o momento é agora, vamos juntos. Escreva, quero criar meu treino e comece já, que é um comando que eu pedi para a pessoa fazer, no caso para a pessoa não mandar, para a pessoa responder. Então, ele já está trazendo toda a ficha de inscrição do aluno. Isso daqui é sensacional, porque você simplesmente, quem é da área de personal, quando você pega um aluno novo, ou até os alunos que você já tem, você pega esses dados. E aí você, depois de pegar esses dados, talvez jogue uma base de dados ou no seu aplicativo de treino. E aí você, a partir desses dados, você vai criar o treino do aluno. E eu nem sei, nem faço ideia. Na verdade, eu faço ideia porque eu conversei bastante com o personal, mas vocês demoram bastante tempo para poder fazer um treino de um aluno, de um mês, de 2 meses, e vocês têm que renovar isso. Só que imagina conseguir fazer isso apenas imputando essas informações aqui. Então você vai criar o treino. Eu vou fazer de forma rápida para a gente ver o resultado. Então eu me chamo William, 30 anos, 73 quilos, 1,83, masculino. Veja que eu não estou copiando e colando aqui, eu só estou respondendo as perguntas. Ele vai entender qual é a pergunta, o objetivo.
Ganhar massa 5 vezes na semana. Beleza, anamnese do aluno, nível de experiência. Eu vou botar aqui iniciante, intermediário. Diário. Limitações. Manguito, rotator direito, fraco. Doenças, não tenho doenças. Tempo máximo de duração de treino, 60 minutos, para mim é o suficiente. Qual modalidade? Atualmente está treinando? Sim. Treino CrossFit. 5 vezes na semana. Quantos exercícios prefere por sessão? 3 exercícios. No máximo por sessão. Divisão muscular, apenas superior. Não quero. Não, vou botar full body, vai. Full body. Corpo todo. Quantos exercícios por grupo muscular? Então, eu quero 3 no superior, 4 exercícios pro inferior, sei lá, 5 exercícios full body, enfim. Mas eu quero 3 exercícios. Exercícios. Eu errei aqui também, tá faltando um acento. Beleza. Por grupo. Quantos por cento de massa magra? 14%. Frequência cardíaca, não sei. Calcule. E aí ele vai calcular para mim. Eu nem preciso falar isso. Se eu falar só, vou botar só que não sei. Não sei as demais perguntas. Beleza, não sei mais nenhuma dessas. Testes, mobilidade. Tá, beleza, tá. Quero treino para 2 meses. Quero planejamento. Planejamento de treino para 2 meses. Preenchi, que é basicamente a ficha de inscrição, que você, personal, já faz. E você que não é personal, aproveita essa aula para entender aquele prompt trabalhado, treinado que já está lá, e aí você copiar ele e utilizar como referência para suas aplicações e suas estruturas. Então aqui, vamos lá. Estratégia de treino, método, alterar a alternância entre superiores e drop set, treino full body com variação de estímulo de cada dia, 60 minutos por sessão, exercícios para fortalecer manguito rotador, exemplo, rotações externas. E aí ele me deu, segunda-feira, agachamento livre, supino reto, remada curvada, rotação externa, quantas séries de cada, quantas repetições, o método, que isso daqui, pro personal que quando eu fiz com ele, ele falou, cara, isso é sensacional. E eu sei entender esses métodos, né? Mas ele falou, cara, isso aqui é sensacional porque ajuda muito a gente a acompanhar o aluno depois aqui e entender direitinho e trazer essa metodologia é muito bom. Então, ele já botou todo o meu plano aqui do treino full body, progressão para o segundo mês, e aí ele já alterou também algumas coisas aqui e já botou. E recomendações adicionais: fortalecimento do manguito rotator, progressão de carga, recuperação, nutrição. E se você gostou do treino, me segue no Instagram e aí clica e compartilha com os amigos. Obrigado. Então, olha só, eu simplesmente inputei as informações depois de eu ter treinado toda a IA. Ela já me deu a saída que eu quero, com a tabela do jeito que eu disse que eu queria, e aí com todos os parâmetros aqui já inclusos desses treinos. Você, personal, pode dar uma avaliada para saber se faz sentido. Aplica também, esse prompt vai estar disponível para você. Essa persona vai estar disponível para você utilizar. Eu vou deixar ela disponível para vocês utilizarem e apliquem. E se vocês tiverem alguma mudança, tipo, não gostei, agora vocês sabem como treiná-la, como manipulá-la e como personalizá-la para a realidade de vocês. Entenda, não existe uma resposta ruim, existe o prompt ruim. Então, por exemplo, se você sentiu falta de alguma coisa aqui, eu não gostei porque eu acredito que precisa ter, sei lá, o tempo de descanso aqui entre os dias, não sei, alguma coisa que você sentiu falta, ou eu quero mais alternância, eu quero mais variação, ou eu quero somente, tá faltando exercícios com o peso do próprio corpo, não sei. Se não apareceu aqui, muito provavelmente foi porque você não treinou lá no prompt. O seu prompt tem que estar treinado
para que ela realmente te entregue isso daqui. Sempre imagine a inteligência artificial como um profissional extremamente inteligente, mas ele é júnior. Como assim júnior? Júnior é aquela pessoa que precisa de orientação. Você precisa ser específico nas informações que você passa. Então, não espere que ela faça tudo só. Você tem que orientar. Só que você só vai precisar orientar uma vez e ela vai te dar a resposta extremamente inteligente com todos os dados, conforme você imputou lá no seu prompt. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. É uma aula que tem um conteúdo muito rico, porque com ela você consegue aplicar isso não só para a rotina de personal, mas para todas as outras rotinas. A gente já vem vendo isso aqui em cada ponto específico. E eu vou deixar esse prompt aqui treinado disponível para vocês na descrição do vídeo lá embaixo, aqui embaixo, né? E vou deixar o link também desse chat para vocês utilizarem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!